Fala, torcedor do Verdão, começando a semana muito bem, com mais uma grande vitória do Palmeiras fora de casa. Dessa vez foi contra o Bahia, né? Rogério Ceni falou que o Palmeiras não faz gol ali de bola trabalhada, né? Só de chutão. Uma bela jogada do Palmeiras, um calcanhar ali lindo do Flaco Lopes para o Ares, acertou o ângulo do goleiro do Bahia, que nada pôde fazer. Líder isolado, 25 pontos, 5 pontos à frente aí do segundo colocado, que é o São Paulo. O Fluminense também está com 20 pontos. É isso aí, torcedor. E agora o Verdão vai encarar a estreia da Libertadores. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos acompanhar o programa. Foi um jogaço, o Massa. E foi uma vitória gigante, que eu só não grito é campeão para você já, porque eu respeito bastante o futebol e tal. Mas eu acho que o Palmeiras vai caminhando numa trajetória espetacular. Cara, sem dúvida, a trajetória é espetacular. Esse time perdeu 3 jogos no ano. Nós estamos no mês 4 já. É um número fortíssimo. 2 derrotas no estadual e uma goleada até, né, pro Novo Horizontino. Mas as duas com o time quase reserva. Enfim. Mas Ribeirão e... Isso. Novo Horizonte. Perdeu do Vasco só na prática. Na prática, titular ali com o Vasco. E mesmo assim meio cansado da final. Mas aí não. Mas enfim. Aí meu. Sim, mas perdeu um jogo na prática. Isso, Perdeu um jogo de virada, inclusive estava ganhando o jogo e perdeu. Cara, é muito consistente o trabalho, os reforços que chegaram, os 2, mas caíram como luva. Isso aí é uma pintura de gol. É um golaço, não tem chutão, é o lançamento do Andrés pro Arias, o Arias domina, o Flaco passa no espaço, toca, recebe de volta, de calcanhar e faz um golaço. Então, cara, o primeiro tempo do Palmeiras foi excelente. Aí alguém vai dizer assim, mas o Bahia teve passe de bola, teve... As chances melhores do primeiro tempo, quem criou foi o Palmeiras. A gente tá voltando a ver jogada ensaiada, teve uma jogada ensaiada numa cobrança de falta, quase o Maurício faz o gol, não fosse o goleiro do Bahia que saiu muito bem para fechar e acabou fazendo a defesa. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, o Palmeiras manteve o Bahia longe do seu gol. O Carlos Miguel pegou uma bola no canto ali esquerdo, no chute de fora da área, né? Mas o segundo tempo complicou também e mais até por mérito do Bahia, né? E o Abel tinha preparado as 3 mudanças, né? Para colocar Evangelista e Sousa no time. E o Luigi, aos 13, não deu tempo e acabou tomando o segundo gol. E foi o gol de empate, foi o pior momento do Palmeiras. Na sequência, o Bahia teve uma chance, o Carlos Miguel pegou com o peito. E teve outra que o lenhador Giai, que jogou uma barbaridade, deu uma machadada na bola lá, partiu a bola em 2 e ali o Palmeiras poderia sim ter tomado a virada. Depois disso, quando os 3 no meio se equilibram, né? O Marlon ficou mais, o Andreas ficou mais adiantado e o Evangelista foi ser o Maurício. Foi o cara que começou a equilibrar o time no meio, Sousa puxando o contra-ataque, o Luigi entrou bem e o Palmeiras. O gol no escanteio sai numa jogada em que o Luigi faz uma jogada individual bastante criticado pela torcida, vai à linha de fundo, cruza o zagueiro, tira, já quase faz o gol contra, o Sousa estava fechando para fazer o gol. E a bola vai para escanteio, na cobrança do escanteio sai o gol, que é absolutamente legal, não houve nada a reclamar do lance na minha interpretação. E claro, levou sorte, bateu no zagueiro do Bahia e a bola acabou entrando. Então, foi um jogo muito bom, diante das circunstâncias, mesmo assim, tirando os seus melhores jogadores com 15 minutos, eles jogaram 60 minutos, os 3 estavam extenuados. E vai ter que ser assim, vai ter que ir trabalhando o elenco, vai ter que ir mesclando os jogadores, porque esse é o lance que eu falo que antecede o escanteio. Aí sai o escanteio e sai o gol do Palmeiras, né? E depois disso também o Bahia pouco existiu, o Bahia se perdeu completamente, ficou parado na questão da arbitragem e se perdeu completamente, não utilizou o tempo extra, 8 minutos de acréscimo, para pressionar o Palmeiras, e a vitória é realmente gigante, porque aquilo que o Abel fala é verdade. Quem for jogar com o Bahia lá vai ter dificuldade. Um gramado horroroso de novo, né? Muito ruim o campo da Arena Fonte Nova. E 2 coisas que eu queria falar a respeito do Bahia especificamente.
Tudo que acontece com o Bahia, quando o Bahia vai mal, nunca é responsabilidade do técnico. Sempre é o jogador que não foi bem, agora no caso a arbitragem, né? O Rogério Ceni tem trabalho longevo, menos tempo que o Abel, é verdade, mas ele tem tudo. Uma camisa gigante, uma torcida apaixonada, Salvador, Bahia, que é um espetáculo, campo, que é dele, para jogar, investimento no CT, investimento em jogador e o time dele na hora H, na hora de maior jogada ensaiada que eu tô falando. Ó. A tabela foi feita e o Maurício veio de trás e o goleiro salvou. E o time não anda. Na hora H que precisa é jogo. Esse tipo de jogo, pro Bahia se colocar como postulante ao título, você tem que ganhar. Não basta jogar bem, fazer a bola para trabalhar para um lado, trabalha para o outro. É o time do tentei mais uma vez. Tentei mais uma vez. Foi assim o primeiro tempo inteiro. Fica com a bola, protagonista, toca a bola, vai para lá, vai para cá, mas na hora de ser efetivo não consegue ser. Evidente que a gente relativiza. Quando você tira o Everton Ribeiro e coloca o Michel Araújo, cai. Cai porque, né? É normal também. É difícil você ter um elenco como o do Flamengo que você tira o Carrascal, põe o Arrasca e, em termos de nome, a coisa não muda muito, né? Se muda para o Palmeiras, sai o Flaco, entra o Luigi, por que não mudaria para o Bahia? Mas é algo que o Rogério Ceni precisa ser cobrado, porque ele tem o que ele tem em mãos, poucos clubes no Brasil têm, tá? E ele poderia e deveria fazer mais com esse Bahia. Ainda mais com o detalhe que o Arnaldo traz aqui sempre, o calendário mais tranquilo para ele, porque ele não está em 3 competições. Então, né? mas vai ser agora, né? Começa agora. Assim, só rapidinho. Eu vejo por outro lado. Eu vou passar a bola para você, só vou dar um breve pitaco. Eu acho que ontem foi um jogo que perdeu, porque perdeu por uma... Poderia ter ganho o jogo, né? Eu acho que ontem não foi um jogo que não se entregou, que na hora H fraquejou. Perdeu o jogo, mas ontem foi um jogo de time grande para mim. Foi um Como jogo normalmente o time dele é propositivo, né? Ele não tem o Flaco Lopes, ele tem o Everaldo. Ele não tem o Arias, ele tem o Everton Ribeiro. Ele não tem o Carlos Miguel, ele tem agora o Léo, né? Uhum. Agora, é um bom time. Não tem as mesmas armas do Palmeiras, né? Não tem a mesma qualidade, o acabamento do Palmeiras. Né? O acabamento do Palmeiras é precioso. Acho que muitas vezes ele delega desde sempre, né? Desde o Flamengo, São Paulo, responsabilidades, mas eu vejo no discurso dele e do Bahia uma postura diferente desde ontem, a partir da reclamação da arbitragem, que normalmente o Bahia não faz, né? Então eu acho que assim, e o Abel estar e o Palmeiras estar incomodado com o Bahia é uma coisa interessante, né? Na rede social não foi chutão, o Abel não falar o nome dele, é uma coisa interessante que o Bahia tem que se colocar do jeito... Se o Palmeiras faz com o Flamengo toda hora, tem que fazer com o Bahia. Pra lá e pra cá. Né? Então, o Palmeiras tá incomodado com o Bahia. Não tá? Uhum. Ninguém considerava o Bahia até então, né? Incomodado porque acho que o Bahia tem um técnico, tem personalidade, é uma figura do futebol e tal, e vai brigar com o Abel de igual para igual. Né? Então, essa fleuma que o Palmeiras tem de não poder ser atacado ou criticado ou não sei o que lá, não. O Bahia vai fazer como o Corinthians faz, como o São Paulo faz, como o Flamengo principalmente faz. Tá certo. Tá certo. A briga é de igual para igual. E ontem o Bahia jogou melhor, o Palmeiras foi mais eficaz e ganhou. Não acho que foi falta também. Acho que poderia ser marcada, mas na minha concepção eu sou pró-gol e contra pênalti. Acho que essa falta não seria marcada na Premier League, por exemplo. A falta de ataque, né? De deslocar o zagueiro. Mas eu entendo, eu acho que o Bahia tem que se colocar. Como todos fazem, os grandes fazem, né? Quando se sentem, por exemplo, prejudicados. E o Bahia se sentiu e foi reclamar. Acho que agora vai começar a folga no calendário. Não começou ainda, a competição sul-americana começa agora. Agora vai começar. De fato, Massinho tem razão, se o Bahia ganha o confronto direto, era uma outra conversa. Teria encurtado e vai usufruir a folga. Agora, não acabou o campeonato para ele. Se o Bahia colocar isso na cabeça, que ele pode se aproximar de novo, e o Bahia ganhou do Palmeiras no Allianz Parque o ano passado, ganhou aqui também, né? Ele pode ganhar. E acho que tem trabalho para fazer até lá.
Agora, é aquilo. Do lado do Palmeiras, acho que o Mancini foi preciso. O nível do Palmeiras subiu muito esse ano. Muito. A ponto de a gente nem falar do Vitor Roque, né? Não estamos falando do Vitor Roque, da ausência dele. Era a melhor dupla do Brasil. O Palmeiras está jogando sem o centroavante, os melhores do Brasil. E o novo modelo, lá com os meias, tal, o Arias e tal, encaixou muito bem. Acho que o Arias complementa a dupla de volantes. Ontem, Mancini falou também, entrou o Lucas, porque para jogar contra o trio do Bahia é melhor ter 3 do que 2 só, né? E acho que o Palmeiras tem agora, uma semana difícil, o Abel já estava pensando nela, porque o intervalo é pequeno, são viagens longas, uma semana difícil, mas outros têm também. O Corinthians tem uma semana também difícil e está sem técnico, vai ser o adversário do Palmeiras no final de semana. E é isso, no Brasileiro, se der, o Abel falou, se der para ganhar jogando bem, ótimo, se não der para jogar bem, tem que ganhar. E às vezes algum empate cai bem. Ontem cairia bem o empate. Ontem o empate estava bem. Contra o São Paulo estava bem. E ganhou os 2 jogos, né? Então tem 6 pontos. Tem também uma mudança aí do ano passado, e a cobrança é justa, e eu falo isso há muito tempo, mesmo quando o Palmeiras ganhava os títulos do Campeonato Brasileiro, que é não ganhar jogo grande. Claro. E agora já... Foram 3 vitórias em cima do São Paulo, juntando o diplomão, 1 vitória em cima do Corinthians, 1 vitória em cima do Santos. E agora ganhou do Fluminense, ganhou do Bahia, né? O São Paulo já pôs na conta e vai jogar ainda antes da parada da Copa com o Flamengo, que acho que é a coisa que o Cruzeiro não sei se tá, mas o Cruzeiro tá lá embaixo, tem o clássico agora contra o Corinthians e contra o Flamengo. Então, acho que o aproveitamento do Palmeiras contra o G6 já é bem diferente do Totalmente. que foi o ano passado. Nos últimos anos. Exato. E agora, porque o time cresceu de nível, né? Então, você vê as jogadas que o Palmeiras faz, elas são bem trabalhadas por baixo. É uma coisa que houve, de fato, uma evolução grande no time. Agora, nem tudo são flores, né? O Arthur, lateral esquerdo, é o único que tem, porque os 2 laterais esquerdos estão machucados. Sentiu, precisou sair, teve que improvisar o Kelvin, entendeu? Você vai para um jogo de Libertadores só com o Arthur do lado esquerdo, né? O Paulinho e Vitor Roque. O Palmeiras poderia ser um pouquinho mais claro, né, na questão de por que eles viajam, né? Eles viajaram, não podem jogar. Exato. Será que esse tempo, né, viagem, aeroporto, 6 horas de avião, ajudaria na recuperação de ambos? Eu acho que viaja porque não fica ninguém no CT. E é melhor você ter o cara fazendo os treinos com os outros do que no CT. Fica, né, cara? Fica. Não, fica que eu disse, você pode deixar o fisiologista, eu sei que pode. Você eu pode só tô dizendo que os demais jogadores... Então, é uma coisa nova pra mim. Talvez. Sabe? E eu acho isso contraproducente. Se o cara precisa de tempo para se recuperar, não é 6 horas dentro do avião que ele vai fazer tratamento. Muito menos nos hotéis, que não tem estrutura. Então, você faz no CT. Deve ter alguma estrutura agora, porque o Palmeiras deve estar almoçando e vai embarcar logo depois do almoço, né? Lá para a Colômbia. O que não é natural. Normal é o time viajar um dia antes do jogo. Entendeu? Que eu acho que você não ia bater Bahia, São Paulo para voltar para cima. Aí você já, Salvador, você já vai. Corta horas aí, corta algumas horas. São 6 horas de voo direto que vai acontecer. A mesma coisa é o jogo contra o Remo. E o Palmeiras acho que vai estar voltando de algum jogo da Libertadores e vai parar em Belém. É isso. Só uma coisa rápida. Eu também acho que não foi nada. Esse lance do Gomes acontece 1 milhão de vezes, inclusive com o Gomes. Então, se for dar uma falta dessa, vai ter que dar todo o lance. Para mim, não foi nada. Também não. Em Inglaterra, Escócia, outros países, isso daí não vai nem vira polêmica, não tem nem conversa no outro dia. É que a gente aqui, qualquer coisa, vai sempre achando pênalti. O Arnaldo sempre alerta para isso. E essa, para mim, é mais uma. Para mim, não foi nada. E deu azar ali no lance. São os últimos 10 jogos do Palmeiras, 9 vitórias e 1 derrota, só a do Vasco. As 9 vitórias por 1 gol de diferença, ou 1-0 ou 2-1. Então tem algo aí. O que é o algo que eu acho? É um time que sabe que alguma coisa sempre vai fazer, porque tem muito jogador bom, e que o adversário não está conseguindo fazer nem o mínimo, muitas vezes, que é ou um gol
ou ter que fazer os dois, muito menos fazer dois. E aí você acaba perdendo para esse time que é muito consistente. A gente falou lá no início, é muito ponto já a favor, no começo de campeonato, é a terceira maior início de turno da história. Tem duas situações que ainda fazem eu acreditar que é possível que o Palmeiras, por exemplo, perca esse título. A primeira é o Flamengo. Com o time que tem, com o elenco que tem, tá perto, com 2 confrontos ainda, vai estar sempre aberto. Exato. E a segunda coisa é o esfarelamento, que o ano passado aconteceu e que ninguém achava que poderia acontecer, e simplesmente alguém foi abduzido do CT do Palmeiras, o time parou de jogar, começa a perder ponto para todo mundo, e nem o treinador explica, e o treinador chega uma hora que fala, abandonei o campeonato. Esse tipo de coisa, você às vezes escapa dos seus dedos. Então, isso daí pode acontecer também. Tirando esses 2 fatores, nem Bahia para mim, nem São Paulo, nem Fluminense. É Flamengo e a possibilidade de esfarelar. Para mim, são essas únicas 2 situações que poderiam tirar esse título do Palmeiras. Tem um fator aí, antes só registrar que a Lip Motor vai ser a nova patrocinadora do Palmeiras. Repõe, né, a saída da Victor até março de 2028. O Palmeiras também anunciou agora a parceria, vai estar nas costas da camisa do masculino, feminino e também da base. Cara, eu acho que tem um ponto aí que a gente não pode esquecer. 47 dias de parada é muita coisa. Vai começar do zero depois. Praticamente do zero. Tem janela, tem muita coisa para acontecer. Acho que não dá nem para fazer nenhum tipo de previsão. Agora, o momento é maravilhoso. O aproveitamento é espetacular, mas a gente vai ter como que isso vai voltar, como que o campeonato vai voltar, como o Palmeiras e os outros times vão voltar depois da parada para a Copa do Mundo, né? Para mim, volta e não dá para ter certeza que o time vai voltar do jeito que está aí, né? Você está falando em relação ao elenco, né? De propostas. Não, elenco e espírito, sabe? Quando dá aquela parada, tem que recomeçar tudo. Quebra, né? Vai ter que recomeçar tudo. Esse ano é diferente mesmo. E o elenco vai mexer. Vai mexer. Isso pode ter certeza que vai mexer. Só que no caso do Palmeiras, provavelmente vai mexer para melhor, né? E é assim, né? Não, Flaco e Alan, é bem provável, se o Flaco for para a Copa do Mundo, por exemplo, é bem provável que eles não estejam mais no Palmeiras em agosto. Aí traz o Lewandowski e o Messi. Mas é bem provável que chegue o Nino também, que você resolve o problema lá atrás, né? Então, mas eu acho que até lá, até a parada, o Palmeiras tem ótimas condições de ampliar essa vantagem. Sim, essa que é a questão. Ainda mais porque, mesmo com uma semana, talvez seja a mais difícil semana do Palmeiras, essa Bahia, Júnior Barranquilla e Corinthians, em termos de sequência, até lá. Porque vamos pegar o Flamengo, que é o principal adversário, concordo com o Vessone. O Flamengo tem um grupo da Libertadores mais difícil, tem a eliminatória da Copa do Brasil mais difícil. Isso tudo até a parada para a Copa do Mundo. Então, acho que talvez a missão do Palmeiras seja ampliar esses 5 pontos de diferença, né? De vantagem até a parada da Copa, para poder administrar melhor na volta. Assim, me parece, eu queria ouvir de vocês, esse ano tem uma diferença, e está refletida até na tabela, que o Palmeiras está jogando mais do que os outros. Jogando melhor do que os outros. Ele joga melhor do que o Flamengo hoje. Do que o novo Flamengo. Sim, ele é mais constante, mais ano passado, esfarelou o Palmeiras ano passado. Esfarelou, mas o Flamengo estava na cola, jogando assim, bem e colando. É um pouco assim o que agora, o Vessone está falando. Nesse cenário a gente Você não espera do Palmeiras os 4-1 que o São Paulo fez no Cruzeiro, os 3-1 de virada do Flamengo no Santos, ou enfim, atuações acima da média, espetáculos. Não. Mas pontos corridos. Só que vou te falar outra coisa, você também não espera que o Palmeiras vai para Bragança e vai perder 3-0. Exatamente, é isso aí. Isso você não espera. Esse é o ponto. O Palmeiras nunca vai fazer isso. É isso aí. Vai ganhar de 1-0 de todo mundo, 2-1, não sei o que, mas tomar uma cacetada e jogar como jogou contra o Bragantino, se alguém lembra, tirando lá o Novo Horizontino, com reserva, não sei o que, no Campeonato Paulista. Há quanto tempo que o Palmeiras joga mal de ser atropelado? Não, faz anos. Anos. Ou estou errado? Aqueles torcedor brinca parmeirada, né? Faz tempo. Sim, com o time principal. Eu acho que essa é uma diferença que é muito importante.
Fala, torcedor do Verdão, grande desempenho do Palmeiras, a mídia, né? Rasgando elogios aí ao Verdão merecidamente, porque de 10 partidas aí no Campeonato Brasileiro, já são 8 vitórias, um aproveitamento incrível do Verdão, só temos uma derrota, um empate, 8 vitórias, e agora estamos com 25 pontos, 5 pontos à frente do segundo colocado, que é o São Paulo. Surpreendentemente, o São Paulo, né? Parece que não tem um elenco tão bom assim, mas está conseguindo ali ficar no topo da tabela também. Em terceiro lugar, também está o Fluminense com 20 pontos. Então, torcedor, agora o Palmeiras vira a página novamente e vai encarar o seu próximo desafio. Dessa vez, estreia da Libertadores, é isso mesmo, torneio muito importante. Queridinho da torcida palmeirense. O Palmeiras vai fazer um jogo difícil. Equipe colombiana, ela é sempre muito física, né? Disputa todas as jogadas ali. E o Palmeiras, se quiser conquistar essa vitória fora de casa contra o Júnior, vai ter que ser exigido muito fisicamente, né? O Palmeiras está bem fisicamente, o Palmeiras está bem tecnicamente, está com bastante confiança, né? Isso é muito importante para jogadores de futebol. Abel Ferreira tem o time na mão, com certeza podemos fazer uma grande estreia na Libertadores. Quem sabe iniciar essa grande competição com o pé direito, com uma vitória, seria muito importante. Eu acho que o Palmeiras tem condições de fazer que nem no ano passado. A gente lembra que no passado o Palmeiras fez 100% de aproveitamento na primeira fase. Infelizmente, não conseguimos vencer, batemos na trave ali mais uma vez, mas esse ano as coisas vão ser diferentes. Na minha opinião, esse ano aqui, o Palmeiras está com um time muito mais qualificado, viu? Principalmente nos grandes jogos. O Palmeiras tem todas as condições aí de vencer. Inclusive nesse ano aqui, principalmente ali no Campeonato Paulista, vencemos todos os clássicos, né? Todos os jogos grandes. Então, torcedor, muita expectativa para a estreia do Verdão. Tenho certeza que vai ser uma grande estreia. O Palmeiras não voltou para São Paulo, continua em Salvador, vai treinar e de lá vai direto para a Colômbia, a velocidade de Cartagena, onde o time colombiano manda os seus jogos. Boa sorte para o Verdão, boa viagem e que possa estrear na competição continental, a Libertadores, com o pé direito e trazendo uma grande vitória aqui para a torcida palmeirense. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.